Muito bem, vamos ao estudo da lição número 12, a parte de segunda-feira. Eis aqui o homem. Quando Pilatos perguntou a Jesus o que é a verdade, ele não esperou resposta, mas saiu para conversar com os líderes judeus para ver como ele poderia se libertar de Jesus Cristo. Ele disse: eu não acho nele crime algum. E já um pouco zangado porque trouxeram esse problema para ele, colocaram esse problema no colo dele, porque os judeus queriam assim se evadir da culpa de matar Jesus e entregaram Jesus para os romanos matarem. Então Pilatos não gostou da situação. E Pilatos então, ele olhou para aquele pessoal e disse: eis o homem, não acho nele crime algum. Ele falou isso com um certo desprezo. Mandou açoitar Jesus. Jesus foi humilhado, colocaram uma coroa de espinho, colocaram um manto púrpura sobre ele, para simbolizar que ele era um rei sem trono, e se inclinavam diante dele dizendo: ó rei dos judeus, profetiza quem te bateu, e davam bofetadas nele. Aí então Pilatos trouxe Jesus para ser apresentado diante do povo e diz: eis o homem. Essa expressão de Pilatos, eis o homem, não significava uma pessoa simples. Eis o homem. Muito mais do que um homem, eis um Deus assim no formato de homem. E então Pilatos não sabia nem imaginava que aquele homem que ele estava apresentando foi o homem que valorizou a obediência a Deus. Foi o único homem que assim se apresentou diante de Deus com uma vida pura, sem pecado. Ele se tornou o maior exemplo para toda a humanidade e mostrou que é possível uma pessoa apegada a Deus vencer o diabo, vencer as tentações. Pergunta número 3. De que forma Pilatos tentou libertar Jesus? Como ele conversou? Com quem ele conversou? João 18, 38 a 40, disse-lhe Pilatos para Jesus o que é a verdade. E dizendo isto, ele tornou a ir ter com os judeus e disse-lhe: não acho nele crime algum, mas vós tendes por costume que eu solte alguém na Páscoa. Quereis, pois, que eu solte o rei dos judeus, o vosso rei, ou quer que eu solte um outro prisioneiro? Então todos começaram a clamar, dizendo: este não, mas solta Barrabás. E Barrabás era um salteador, um ladrão, um criminoso. João 18, de 1 a 3, diz o texto: Pilatos, pois, tomou Jesus e o açoitou, e os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça, lhe vestiram roupa de púrpura, e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse: eis aqui vou-lo trago fora, para que vocês saibam que eu não acho nele crime algum. E saiu Jesus para fora, levando a coroa de espinhos e a roupa de púrpura, e disse Pilatos: eis aqui o homem. De que forma, a pergunta é, de que forma Pilatos tentou livrar Jesus? Com quem ele conversou? Pilatos conversou com os líderes religiosos e com a multidão ali presente, dizendo achar Jesus inocente e que ele poderia ser solto na Páscoa, como era costume dos judeus soltar um prisioneiro na Páscoa. Pilatos, ao interrogar Jesus, ele ficou impressionado com a calma de Jesus e ficou impressionado com a fúria dos líderes religiosos, porque ele assim foi manipulado pelos líderes, porque ele não tomou uma decisão imediata. Ele tinha tudo para libertar Jesus, mas ele deu a entender que não sabia o que fazer com aquele prisioneiro. Chegou até a mencionar o costume judaico de soltar um prisioneiro na Páscoa. Isso foi o bastante para que os líderes dos judeus começassem a perceber que eles poderiam manipular Pilatos se eles usassem a multidão como pressão sobre Pilatos. Pilatos estava indeciso, não sabia o que fazer. Então, a liderança judaica incitou a multidão para que gritasse: solta Barrabás e crucifica-o, crucifica-o, crucifica. E dessa forma, Pilatos ficou entre a cruz e a espada. Ele não sabia o que fazer para libertar Jesus. Ellen White, no livro Desejar às Nações, na página 737, ela escreveu o seguinte: Pilatos estava cheio de espanto diante da paciência do Salvador. E Jesus não articulava uma queixa sequer. Pilatos não compreendia como ele estava daquele jeito tão silencioso. Porém, o fanático ódio dos sacerdotes incitaram a turba de uma forma tão violenta que eles se tornaram como animais loucos. E os sacerdotes e príncipes do povo ergueram aquele tremendo brado: crucifica-o, crucifica-o, perdendo por fim toda a paciência diante da ira irracional dos sacerdotes e da multidão. Pilatos gritou em desespero: tomai-o
e crucificai-o vós, porque eu não acho nele crime algum. Foi uma expressão muito assim desonrosa para Pilatos dizer com Jesus: eis aqui o homem, ou seja, eis aqui essa criatura, eu não quero nem saber dele. E jogou Jesus na mão dos judeus. Pilatos teve tudo para ajudar Jesus, mas infelizmente ele foi um homem indeciso e por isso carregou a culpa dessa indecisão. Apesar de, no final, mandar buscar uma bacia de água e disse: eu lavo as minhas mãos. Porque ele disse: eu não acho nesse homem crime algum. Vocês estão matando ele porque vocês querem, mas eu, por mim, o libertava. Mas a multidão pressionou Pilatos de uma forma tão terrível que Pilatos perdeu a paciência e entregou Jesus para ser crucificado. Ninguém na história está acima do Senhor Jesus Cristo. Somente Ele é capaz de ouvir as necessidades da raça humana, como Ele ouviu do ladrão na cruz e prometeu a ele uma bem-aventurada esperança. E o ladrão morreu com essa esperança no coração. Jesus transforma. Ele muda qualquer cenário desesperador num cenário de confiança. Um amigo do grande pintor John Ruskin, esse amigo tinha um lenço que a esposa lhe dera, e ele estava triste e disse: olha, tem que jogar esse lenço fora. Por quê? Foi porque outro dia estava manipulando uma caneta e um pingo de tinta caiu em cima do lenço que estava sobre a mesa. Estragou o lenço. O grande pintor John Ruskin disse: abre o lenço. Abriu o lenço, aquele pingo de tinta, uma tinta preta. E John Ruskin disse: deixa comigo o lenço. Depois de uma semana, John Ruskin chamou o amigo e disse: eis o seu lenço. Ele aproveitou o ponto preto e fez uma paisagem com tinta para tecido. Ficou a coisa mais linda. Além de recuperar o lenço, valorizou ainda mais o lenço. A nossa vida pode ter muitos pontos negros de pecaminosidade, mas Jesus pode transformar nossa vida numa bela paisagem que possa honrar a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que possamos escolher Jesus, eis o homem. Deus quer que nós sejamos parecidos com esse homem que foi o melhor de todos no planeta Terra, Jesus Cristo. Fica com Deus.